Olá, eu sou Érica Salatini, sou professora de Língua e Literatura Italiana na Universidade Federal da Bahia, a UFBA, e estou aqui para falar um pouquinho da minha pesquisa no projeto Conectando Culturas, né? Desde o ano passado eu tenho trabalhado com a poesia dessa poeta italiana, Amelia Rosselli, em perspectiva comparada com a poesia da poeta brasileira Hilda Hilst. No primeiro momento, né, eu estabeleci um diálogo entre essas duas poetas a partir de uma temática, da temática amorosa. Então, eu investiguei um pouquinho, né, como a temática amorosa está configurada na poesia da Rosselli e como está configurada na poesia da Hilda Hilst, né, pensando as várias faces dessa poesia amorosa, né, seja o amor terreno, o amor profano, né, também o amor erótico, o amor sagrado, enfim, né, as diversas manifestações desse amor na poesia de uma e de outra. Agora, nesse segundo momento da pesquisa, eu estou pesquisando a questão do desamor, relacionado às questões histórico-sociais que estão presentes na poesia de cada uma delas, né? De pontos de vistas, obviamente, diferentes. Na poesia da Amelia Rosselli, a presença do desamor está muito associada à questão da guerra, né? Da Segunda Guerra. Como ela é uma poeta filha do Novecento italiano, né, filha desses anos conturbados da guerra, ela nasce em 1930 de uma família militante antifascista, né, o pai da Rosselli foi assassinado, né, pelo regime fascista na França, né, ela nasceu na França, aprendeu a língua, né, mas a língua materna, né, a da mãe é o inglês e a do pai é o italiano, então é uma poeta que se moveu sempre entre essas três línguas, né? Uma poeta trilíngue que começa escrevendo em francês, depois em inglês e depois escolhe o idioma italiano como sua língua, né, de escrita. Ela é uma poeta que se considera uma refugiada de guerra, né? Ela, com a família, ela teve que migrar, né? Primeiro para a França, depois para a Inglaterra, depois para os Estados Unidos, né? E depois voltou para a Itália quando acabou a guerra, né? Por causa disso, ela escreve um poema em que ela conta um trechinho dessa sua autobiografia, né? Um poema, eu leio um trechinho só para vocês acompanharem, né? Que diz assim: Nata a Parigi, travagliata nella epopea della nostra generazione fallace, giaciuta in America fra i ricchi campi dei possidenti e dello Stato statale, vissuta in Italia, paese barbaro, scappata dall'Inghilterra, paesi di sofisticati, speranzosa nell'Ovest, ove niente per ora cresce, né? Essa é uma poesia em que ela conta um pouco dessa biografia, né? Dessas questões que levaram ela e a família a migrar, né? Um pouquinho dessas turbulências, né? E também desses processos que são processos traumáticos, né? Para uma família que vive, né? Que se refugia da guerra em outros países, abandona o próprio país, adotam inclusive outras línguas, né, para se comunicar, para estudar e depois também para escrever. Em perspectiva, né, comparatista, na poesia da Hilda Hilst, a gente não pode falar de guerra, né? A Amelia Rosselli vive no contexto europeu, no contexto da guerra, né, com consequências de muito sofrimento, né, muitos traumas para sua poesia, enquanto que a Hilda Hilst, né, uma poeta brasileira que vive na década de 60, de 70, né, a ditadura militar, né? Então, são questões históricos-sociais que influenciam a escrita dessas poetas, mas que são diferentes do ponto de vista histórico-social, enfim. Mas, na poesia da Hilda Hilst também tem um momento de resistência, né, e de questionamento, né, da ditadura militar, né, por meio da poesia. Então, no livro que eu estou estudando nesse momento, que Júbilo, Memória, Noviciado da Paixão, a Hilda Hilst tem uma seção que ela dedica aos homens, né, que ela chama de poemas aos homens do nosso tempo, né? Essa poesia dedicada aos homens de seu tempo, nessa poesia ela faz também estabelece um diálogo com a morte, né? Como, digamos, como uma questão importante daqueles tempos, né? Então, em um dos seus poemas, ela
dialoga diretamente com esses homens, né? E pergunta, né? O que sabeis da alma dos homens? Ouro, conquista, lucro, logro, e os nossos ossos, e os sangues das gentes, e a vida dos homens entre os vossos dentes, né? E mais adiante ela fala também, né, do homem político, né? Sobre o vosso jazigo, homem político, nem compaixão, nem flores, apenas o escuro grito dos homens. Sobre os vossos filhos, homem político, a desventura do vosso nome. E enquanto estiverdes à frente da pátria, sobre nós a mordaça, e sobre as vossas vidas, homem político, inexoravelmente nossa morte. Então são poemas muito duros, muito difíceis, né? E que se propõem a dialogar com esse tempo, né? Com essa história, né? Com essa perspectiva social e histórica. Então esse é um pouquinho do diálogo que eu tenho feito agora, nesse momento, nessa parte da pesquisa, né? Pensando como a história, como as questões históricas entram na poesia dessas duas poetas. É isso.